Olá, meus amores, estamos aqui de volta, analisando aqui, na verdade, conversando um pouco sobre Insubmissas Lágrimas de Mulheres da Conceição Evaristo, que é uma das obras literárias da UFT, tá? Então, na aula anterior, a gente viu um pouquinho sobre essa escrita, essa escrevivência, escrevivência da Conceição Evaristo. É que eu encontrei um artigo que ele faz um comentário sobre essa obra. E para que vocês tenham uma noção, já que a UFT cobra aí 3, 4 só das obras, para vocês terem uma noção quem são os personagens, do que a obra se trata, e também para a gente pensar numa proposta de redação, né? Às vezes a UFT, ela cobra, né? Tira aí os temas que têm relação com a vida real. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Insubmissas Lágrimas de Mulheres, um artigo publicado aqui nessa revista. E aí eu achei interessante, fiz um recorte. Se vocês quiserem se aprofundar, fiquem à vontade. Então, aqui, a autora desse artigo diz que, ao relatar dores e alegrias simultâneas, as protagonistas rememoram descoberta da feminilidade e da maternidade, atos violentos contra corpos, encontro com suas origens, na infância ou na ações permeadas por conflitos gerados em condições de pobreza, preconceito e do ser mulher e negra. Então a gente já tem uma noção de que toda essa obra, que traz aí 13 contos, vão ser relatos, né, de experiência de mulher e negra. Ao lado desses temas, a tentativa de preservação da memória é perceptível em uma narradora preocupada em ouvir e colher experiências e de registrá-la no texto escrito. 13 contos do livro Em Submissas Lágrimas de Mulheres, 2011, em sua breve extensão, possibilita o entrecruzamento de vozes e resgata o narrador ouvinte que, além de ceder a voz à experiência de personagens, esclarece de que maneira teceu o discurso das narradoras, como mostra o conto Aramides Florença. Quando cheguei à casa de Aramides Florença, a minha igual estava sentada em uma pequena cadeira de balanço e trazia no colo um bebê que tinha a aparência de quase um ano. Então você observa que Conceição Evaristo, ela vai narrar nesses 13 contos histórias de mulheres negras, né? E que o narrador ele tem uma proximidade com os personagens. No conto intitulado Aramides Florença, há intervenções da narradora ouvinte, que expõe suas impressões de observadora dos acontecimentos que narra, identificando-se com a mulher descrita. Percebi intrigada que, tanto pelos sons como pela expressão de rosto e movimentação de corpo do menininho, o melodioso balbucio infantil se assemelhava a uma alegre canção. Teria a criança tão novinha, mais tarde, quando ouvia a música de Aramis, e, jubilado também com a partida do pai, sua mãe, sua mulher sozinha lhe bastava. Então, observe que os contos da Conceição Evaristo se assemelham, né? Como são relatos de experiência, você observa que vai trazer, né, muitos problemas sociais para discussão, né? Violência doméstica principal. Então, você vai observando algumas intervenções nesse discurso que pode ser que caia em alguma questão e você saiba, né, do que se trata. Então, fique atento aí. A protagonista, ela conta ter planejado depois a escolha do que mostra o exercício da liberdade feminina no final do século XX. Ter um filho havia sido uma escolha que ela fizera desde moça, mas que vinha adiando sempre. E à espera do encontro em que o homem certo procurou realizar seus sonhos em condições econômicas satisfatórias. A narradora, apesar do distanciamento temporal dos torna-se empática, procura transferir ao discurso emoção
do primeiro. E durante os 9 meses, vivenciaram as excitações dos pais e amigos em seu prognóstico. Exímia nadadora, lia incessantemente a bolha d'água materna. Observe aí, né, o primeiro tema, dentro desse conceito, né, de ter um filho, planejamento, filho, e depois escolher. O ato de violência sexual do marido com desencanto é narrado pela própria protagonista. Estava eu amamentando meu filho, enfatizando o sentido da ousadamente, quando o pai de Emil disse uma sucessão de gestos violentos, ele me jogou na cama, rasgando. Já estava dessa forma, o pai de Emil desmentindo inexplicável ele que eu havia escolhido e com quem eu havia compartilhado sonhos, desejos, segredos, prazeres. Então, observe como eu falei no início, na apresentação do livro, que esse livro ele vai acionar muitos gatilhos. Não, a gente precisa ficar atento até um processo dessas que a Conceição Evaristo mulheres negras. Nesse momento, os tempos da narração e da história usam sutilmente a cena trazida pelo elemento nuclear da confere ao relato nas cenas mais impressões. A narradora que a gente observa que o livro dá vozes, né, a essas mulheres negras que tanto sofreram dentro dessa imagem. Outra narrativa que opõe em evidência a violência masculina é a de Shirley Paixão. Foi assim, me contou Shirley Paixão, quando vi cair do corpo ensanguentado aquele que tinha sido homem, nenhuma compaixão tive. Predomina a narração comovente da protagonista, a partir da qual se conhece sua história e de suas 5 filhas, 3 do marido, concebidas em outra relação, e 2 de sua relação. Jenny sofre abuso conta com o amor e a proteção de Chico. Ao descobrir a violência feminina, agride o companheiro, deixando-o. Naquela noite, o animal estava tão furioso, afirma Shirley chorando, que Sene, para sua salvação, fez do medo, pavor, eu em pranto. Observe que é um livro que traz, né, realismo muito forte, e a gente acaba sentindo a dor das mulheres. Os personagens passam a ser recriadas de sua ao negarem imposições características dessa construção histórica patriarcal em que seu espaço foi definido pelo outro. Nos contos, os protagonistas deslocam-se, transitam, mudam de lugar para se encontrarem com a realização de seus anseios. A negação de uma história e a afirmação de outra são marcas dessas narrativas. E, simbolicamente, ao ceder a voz às personagens, a narradora permite que elas sejam, pelo breve espaço de um conto, participantes da criação artística. Tanto na vida quanto na arte, a mulher no século passado aprendia a ser tola, a se adequar a um retrato do qual não era autora. As representações literárias não são neutras, são encarnações da cultura que as gera. Para poder tornar-se criadora, a mulher teria de matar o anjo do lar
doce criatura que segura o espelho de aumento e teria de enfrentar a sombra, o outro lado do anjo, o monstro da rebeldia, desobediência. O processo de matar o anjo, comum concepção das prescrições culturais e das imagens literárias que de tão ubíquas acabam também aparecendo no texto das escritoras, segundo Teles. Então, observe que é para conseguir ter esse papel, ela precisa, né, matar o anjo do lado, então se impor diante dessa sociedade. E aí, Conceição Evaristo, através desse conto, conta, né, os relatos das mulheres nessa busca. A relevância adquirida pela posição da ouvinte nas narrativas desses contos demonstra respeito à voz e à experiência aliada à identificação com as dores vividas no corpo de mulher negra. Ao mesmo tempo, representa peculiaridade da construção narrativa de alguém que conhece suas tradições e traz a singularidade do encontro de duas histórias. A da ouvinte griot, desejosa de conhecer o relato, e da vivência da protagonista ansiosa por compartilhar sua trajetória, ambas condensadas na escrevivência de Conceição Evaristo. Então, observe como esses relatos, eles mexem, né? O pouco que a gente sabe da obra, só por esse artigo, já deixa a gente assim, né, comovida. Então, a presença da mesma narradora que se dispõe a ouvir os relatos de mulheres e posiciona-se no papel de condutora, como fio de Ariadne, né, possibilita aí o entrecruzamento de todas as vozes nos labirintos dessas lembranças revividas pelo narrar. As impressões da narradora e a perspectiva de análise do passado realiza pela protagonista ao assumir o relato. A história são presentes, por exemplo, no conto Maria do Rosário Imaculada dos Santos. O sorriso dela foi tão encantador e respondeu meu boa tarde de uma maneira tão efusiva que, para quem busca histórias, aquela atitude afiançava o desejo dela de conversar comigo. E quando, embora brincando, revelou o seu descontentamento com o próprio nome, me lembrei da mulher que havia criado. Tive vontade de contar a história de Natal. Outro conto do livro. Naquele momento, o meu prazer era o da escolha, insistindo sempre que de Imaculada tinha Maria do Rosário, ainda fazendo troça, pediu licença à outra, a santa, começou a narração de um pouco de sua. Então, observe aí essa posição, né? Essa posição da escritora, do ouvir e de transcrever para nós, enquanto leitores, a vida dessas mulheres, ok? Então, a gente dá uma pausa aqui para você refletir e a gente vai continuar aí, resumindo, esses 12 contos da obra Em Submissas Lágrimas de Mulheres de Conceição Evaristo.